Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 19. Amém? Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Agradecer o pastor, pela oportunidade. Fiquei esperando hoje, Maurício. Falei, pastor, hoje eu estava à espera do milagre, sabe? Qual que é a espera do milagre? O pastor mandou uma mensagem, falou só, Deus mandou ministrar. Eu falei, vai lá, pastor, ministra lá, mas não aconteceu. Estava igual, você viu, pastor? Estava daquele jeito lá, esperando, mas deu certo. Irmãos, o texto a qual nós abrimos, lá no versículo de número 19, a epígrafe do texto diz: o rico e o Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com o Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu então: eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à minha casa, a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixará convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, creio que acho que todos já ouviram pelo menos algum relato a respeito dessa passagem, a respeito dessa parábola, qual vai ser tratar do rico e do Lázaro. E é uma parábola muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós se preocupamos com muitas coisas na nossa vida. Como assim? Vamos pensar, Robinho, você vai viajar, Robinho. Você, a Dani e o Azaf vai viajar para longe. Vai lá para os States, Robinho. Vai lá espiar a terra para abrir a Dave lá. Aí, o que você vai ver primeiro? Você vai primeiro ver a sua comodidade, não é, Dani? Onde que a gente vai ficar, certo? Lá é quente, é frio, não é, tem ar-condicionado. Você vai planejar tudo isso. Para quê? Para que você evite passar apuro lá e sufoco. Quando nós vamos atrás de uma profissão, eu quero ser técnico de segurança do trabalho. Nunca imaginei isso, irmão, mas caí lá. Técnico de segurança do trabalho, Judásio. Aí, o que acontece? Você vai estudar, fazer o curso, beleza. Quando você foi arrumar a Viviane, Maurício, você foi lá, viu, marcou um encontro, tal, deu aquele chaveco, Maurício é bom de chaveco, foi lá e beleza. Só que nós nos preocupamos com muitas coisas. Muitas. Só que nós sempre deixamos de lado aonde nós vamos passar a eternidade. Já percebeu isso? Que isso a gente sempre deixa para segundo plano. Por quê? Ontem o Nê falou na célula, e foi muito bem dito por ele. Nós achamos, a maioria das pessoas,
procura viver a vida, sabe, daquele jeito. Por quê? Morreu, acabou, Judas? O que você acha? Morreu, acabou? Morreu, já está tudo certo, Robinho. Morreu, aí eu vou voltar no corpo de outra pessoa, ou no corpo de um cachorro, igual o filme lá, né? As 4 vidas de um cachorro, sabe? Tem pessoas que acham isso. Se isso fosse verdade, não valeria a pena, Maurício, nós andarmos em retidão enquanto nós estamos aqui na terra. Eu poderia fazer tudo errado. Eu podia roubar, eu poderia matar. Por quê? Porque eu não teria consequências graves se eu fizesse tudo isso. De que valeria eu levar uma vida reta e santa, sendo que eu não teria consequências futuras? Sendo que depois da morte eu não teria consequência nenhuma. Não faria sentido. Não foi isso, né, que você falou ontem? E é verdade. Falei, eu vou pegar essa introdução e já vou colocar na mensagem. Por quê? Porque é verdade. Tem sentido. Eu viver uma vida de oração, eu viver uma vida de santificação, eu viver uma vida ajudando as pessoas, sendo que na hora que eu morrer, de nada vai valer. E muitas pessoas acham que é assim que funciona. Não, eu vou viver a vida loucamente aqui, na hora que acabar, beleza, não vai acontecer nada mesmo. Engano dessas pessoas. Por quê? A parábola qual nós lemos é um aviso ao qual Jesus dá. Jesus deixa isso como instrução. É ali um diálogo que ele tem com os fariseus, tal, não vou entrar nisso. Mas acontece essa parábola, Jesus explica. Existia um homem que era muito rico. Muito rico. Aqui, para vocês terem ideia, naquela época, uma pessoa que usava veste de púrpura e linho fino, isso simbolizava uma vestimenta real. Ele era alguém que tinha uma aquisição financeira muito boa. Enquanto diz que foi colocado na frente da casa dele um mendigo. E olha só, pastor, que interessante. Eles não iam colocar um mendigo na frente da casa de outro. Ia? Não. Por que foi colocado na frente da casa do rico? Justamente porque ele tinha condição de ajudar aquele mendigo. Se tinha alguém que poderia ajudar ele, era o rico. Por quê? O rico tinha sobrando. Então ele foi colocado no lugar certo. Ele estava no lugar certo. Quem poderia ajudar ele era o cara dono da casa. E diz que esse mendigo, ele era um cara que sofreu a vida toda. Lucas descreve que ele já estava com feridas no corpo. Em algumas outras traduções vai falar que ele estava com chagas. E diz que ele morre. Sofreu a vida toda e morreu. Os anjos levou ele para o seio de Abraão. Só para nós entendermos aqui rapidamente, o seio de Abraão, antes, todos os mortos morriam e iam para o seio de Abraão, ficava lá esperando. Jesus veio, morreu, levou cativo o cativeiro. Agora os mortos que morreram com Jesus está no céu aguardando o dia do arrebatamento, para ressuscitar dentre os mortos juntamente, encontrar nos ares e participarmos das bodas. O Hades já era o local de tormenta onde ele estava, o rico estava. Por quê? Porque ele viveu a vida dissolutamente, loucamente, sem pensar nas consequências, sem ajudar o próximo. E quem faz isso foi pro tacho, né, Maurício? Foi pro tacho. E aí ele pede ajuda. Ele vê lá, agora o cenário se inverte. Ele vê Lázaro, pede para Lázaro molhar o dedo e tal. Abraão fala, ó, não dá, acabou. Depois que você está aí, não tem mais como. Nem você vir para cá, nem o Lázaro que está aqui ir para aí. Morreu, então, acabou? Negativo. Morreu, você vai passar, eu vou passar a eternidade aonde nós escolhemos passar. Não foi aonde Deus nos colocou. É escolha. Nós temos a escolha. E olha só, os nossos privilégios ou prosperidade material não reflete nossa condição espiritual. Como assim? A maneira que nós nos vestimos, a casa que nós temos, o que nós temos, o emprego que nós temos, não reflete a nossa vida espiritual. Porque se fosse assim,
o rico ele estaria porque ele tinha tudo. E às vezes nós olhamos para pessoas que estão aparentemente bem vestidas, que têm aparentemente uma oratória boa, mas isso não significa que a vida da pessoa, espiritualmente falando, esteja a mil maravilhas. Ou a condição financeira que a pessoa tenha, isso vai influenciar naquilo que ela pode chegar, até onde ela pode chegar em questão ao céu. Isso não significa nada. E é por isso que Jesus diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não tinha nada contra a riqueza. Tanto é que ele diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não tinha nada contra a riqueza. O problema não é isso. O problema é que essas pessoas elas tinham o dinheiro como seu senhor. E eles não ajudavam o próximo. Eles deixavam de fazer o bem para as pessoas, tendo condições. Eles não faziam aquilo que era para eles fazer, aquilo a qual Cristo ensinava, aquilo a qual tinha sido deixado para eles. Não, eles preferiam viver uma vida de aparência do que colocar em prática aquilo que foi ensinado. Então a gente vai tirar algumas lições desse texto. Mas nós, depois da festividade, a gente já vai falar disso, de inferno e céu. Exatamente. Tanto que Jesus, ele falou cerca de 2 a 3 vezes mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque ele não quer que nós vamos para lá. Essa é a preocupação de Jesus como nosso Pai. Ele não quer que nós vamos para lá. Ele não quer. O lugar a qual ele foi preparar a morada para nós não é no inferno, é no céu. Por isso a preocupação, por isso que essa parábola foi escrita, entre outros textos. E por isso que nós vamos falar disso essa noite. Porque alguém sabe o dia que ele vai voltar? Então, nós temos que estar todos os dias nos preparando e preparados. Se prepara, temos que estar preparados. Por quê? Não vai avisar, não vai chegar um WhatsApp lá e falar assim no grupo da igreja: ó, Jesus vai voltar hoje. Não vai. E se ele voltar e pegar a nossa vida como desse rico, irmãos, sem chance. Às vezes parece exagero, mas não é exagero. É mais sério do que a gente pensa. Então vamos tirar algumas lições. O rico. Jesus, ele dá algumas características desse homem. E o tema da mensagem é: escolha ser conhecido por Deus. Esse é o tema da mensagem. Escolha ser conhecido por Deus. Por quê? Porque o rico, ele era conhecido por aquilo que ele tinha. Ele não era reconhecido pelo que ele é. Tanto é que Jesus, quando começa a narrar a parábola, ele fala: e tinha um certo homem que era rico, que se vestia de púrpura. A púrpura era uma túnica que embelezava as pessoas naquela época. Embaixo da túnica de púrpura ele usava linho fino. Além de roupas, aquele homem vivia uma vida de ostentação, uma vida, sabe, sem pensar em nada. Pensa se fosse hoje, como se fosse, vai se comparar ao jovem rico, sabe, pegou lá a riqueza, o filho pródigo pegou a riqueza, gastou lá absolutamente. Ele vivia dessa maneira, sem pensar em nada. Agora imagina quantas vezes aquele homem que era rico passou pelo mendigo, por Lázaro. Quantas vezes ele passou por Lázaro? Mas a condição a qual ele estava, ele achava que ele era melhor. E isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós passamos por pessoas, sabe, que nós temos a condição de ajudar, de liberar uma palavra, de ajudar aquela pessoa, sabe, a pelo menos se levantar. E nós passamos e fazemos de conta que não enxergamos. Então, nós não devemos ser conhecidos por aquilo que nós temos, mas sim, nós devemos ser conhecidos pelo aquilo que nós somos. Por isso que o tema da mensagem é: escolha ser conhecido por Deus. Jesus não faz questão
de narrar qualquer qualidade a respeito daquele homem. Mas do mendigo, Jesus se preocupa e diz: o rico e o Lázaro. Jesus dá um nome para ele. Por quê? Porque perante os céus e perante ele era conhecido. Olha só que interessante. Lázaro, ele é o nome latino derivado do grego. E a transliteração do nome significa Deus tem socorrido, ou Deus ajuda. Perante toda a situação que ele vivia, parecia que nada, sabe, não tinha jeito. Que ele, como foi falado aqui no sábado, será que ele pecou para estar vivendo isso? Mas Deus tinha um propósito para isso. Ele tinha um propósito em tudo que ele estava passando. E qual que era o propósito disso? O propósito era que nós entendamos que o mais importante é a maneira qual nós estamos diante de Deus. Isso é o mais importante. Enfermidade vai vir? Vai. Já falei isso. Tribulações, perseguições, lutas vão vir? Vão. Não adianta a gente falar assim: ah, mas eu vou lá na igreja lá, nossa, mas lá só fala que a gente vai passar prova, passar luta. Se nós pregarmos o contrário, vai ser mentira, nós vamos estar mentindo. Se eu falar assim: não, o evangelho é só coisa boa, irmão, só bonança, você não vai ter problema, não vai ficar doente. Esquece, irmão. Esquece. No evangelho nós vamos ter tudo isso. Mas a diferença é o quê? É quem está conosco. Jesus está conosco. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para justamente nesses momentos difíceis nos consolar. É por isso que o Espírito Santo está conosco. Mas ele habita dentro daquilo qual o pastor falou aqui no começo do culto. A quem busca, a quem tem comunhão com ele, a quem se relaciona com ele. Não adianta, às vezes, sabe, receber o Espírito Santo, teve um novo nascimento, mas o relacionamento com ele, nós temos? Você se relaciona com ele? Ou a gente só lembra dele no dia que tem culto? Na quarta, no domingo e no terceiro sábado? Porque isso vai ser determinante na hora, sabe, na hora que apareceu aqui, na hora que nós lemos, quando chegar a morte. Porque diferente do que nós achamos, algumas pessoas acham que a morte ela é extinção. Não, a morte ela é apenas uma separação. Ela vai separar você daqui desse mundo e colocar você ou na eternidade com Cristo ou na eternidade com o diabo. Nossa, mas é isso? É isso. É o bem e o mal, irmãos. Não tem o mais ou menos bem e o mais ou menos mal. Não. Não tem um em cima do muro. Ou é do lado direito ou é do lado esquerdo. Ou é de Deus ou é do diabo. Não adianta nós tentarmos procurar palavras bonitas para falar isso. É isso. O evangelho é isso. Nós vamos ser direcionados para um dos dois lados. Ah, mas eu já ouvi falar tanto que Jesus voltou, que Jesus vai voltar, e ele nunca volta. Minha bisavó lá atrás falava isso para o meu avô, que depois falou para o meu pai, e até hoje nada. Tá. Pessoas morreram hoje, não morreu? Jesus voltou para essas pessoas. Ele não arrebatou a igreja, mas para essa pessoa ele voltou. E será que essa pessoa, olha só, o texto que nós lemos, o rico estava consciente, Léo. Ele fala assim para Abraão: não, manda Lázaro ir lá falar com meus irmãos, eu tenho 5 irmãos. Significava, pastor, que os 5 irmãos dele estavam indo para o mesmo caminho. E às vezes nós não falamos para a nossa família os perigos que eles correm. Na minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão não é cristão. Para onde que eles estão indo? Para o céu? Não.
Se não se converter, até Jesus voltar para eles. E o peso vai vir em cima de quem? Quem tinha que falar, Robinho? Era eu, não era? E às vezes nós temos oportunidade e não falamos. E aí depois que acontece, fala, não, mas deixa eu ir lá avisar os meus irmãos. Manda Lázaro lá avisar os meus irmãos. E Abraão fala, ó, tarde demais. Porque aí sim, depois que morreu, aí acabou mesmo. Ou acabou você lá no céu, ou acabou. E aqui, irmãos, quando se dá, fala o texto a respeito do inferno, ainda não é o inferno, o lago de fogo, o enxofre lá não. Aqui ele já estava em tormenta e era, não era no, sabe, no pesado lá não. Aqui ainda era tranquilo, Judas. Imagina depois que fosse pro lago de fogo e enxofre. E nós temos esse poder de escolher para onde que nós vamos. Vamos continuar. Não seja conhecido pelo que você tem. O segundo, o que você tem na terra não pode levar você para o céu. O que você tem na terra não pode te levar para o céu. Mas o que você faz na terra pode te ajudar a chegar lá. Pode te ajudar. Não vou falar que o que você faz vai te levar, senão a gente fala que a salvação é por obras, né, pastor? Mas pode te ajudar. E vai te ajudar muito. Por quê? Olha só o que diz no texto de Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando nós fazemos coisas boas, quando nós ajudamos o próximo, quando nós olhamos para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, temos compaixão, oramos por ela, ajudamos, intercedemos pela vida dela, isso sim, nós estamos vivendo o Evangelho. Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o pastor falou aqui algumas vezes uma coisa que é bem interessante. Se a gente não consegue amar o nosso próximo, qual nós conseguimos ver, tocar e falar com ele, imagine a Deus que a gente não vê. É impossível. E Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Se nós não conseguimos amar o nosso próximo, a gente não consegue amar a Deus. Nós só conseguimos amar a Deus quando nós cumprimos primeiro a outra parte. Quando nós amamos o nosso próximo. E o próximo aqui não é amar a sua esposa, amar o seu filho. Eles também estão juntos, mas não é o principal. É amar às vezes quem te calunia, quem, sabe, arruma briga com você, quem te xinga no trânsito, amar o seu patrão lá que não quer te dar aumento, sabe? É amar todo mundo. Amar a pessoa que não vai com a sua cara, você tem que amar ele. É difícil? Não, é difícil. Não adianta falar que é fácil, é difícil. É difícil. É fácil? Não é fácil. Amar a pessoa que fala mal de você é fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, não ia ter graça, né? Não é verdade? Se fosse fácil, a gente não precisaria estar aqui também. Por que nós estamos aqui? Justamente por causa disso, porque é difícil. Porque todo dia nós temos que colocar em prática. Um dia que a gente dá uma vacilada, sabe o que a gente faz? A gente olha para trás e quer voltar. Só que Jesus disse que ele não tem prazer em quem coloca a mão no arado e volta para trás. Não tem prazer. Ah, mas eu voltei. Jesus tem prazer em mim? Não. Não tem prazer. O que eu tenho que fazer? Se arrepende e volta. Aí sim, ele vai começar a ter prazer em você de novo. Não sou eu que estou falando, irmãos. É a Bíblia. Ah, mas eu conheço pessoas que pregavam, sabe, que o fogo descia. Colocou a mão no arado, voltou para trás. Não tem prazer. Mas tem a oportunidade de se arrepender, de voltar e de estar novamente com Cristo. Porque não existe assim. Às vezes parece que nós criamos isso como condição. Ah, a pessoa abandonou, se prostrou, está fora, não tem mais jeito. Não, tem jeito.
Enquanto tem vida, enquanto está respirando, tem jeito. E o que depende? Só depende da pessoa querer. Se a pessoa quiser, Jesus, Ele é o primeiro que quer. Só falta a pessoa querer também. Agora, olha só que interessante. Lázaro, o rico, ele era conhecido pelo que ele tinha. Lázaro era conhecido por Deus. Por quê? Porque ele tinha o nome dele escrito no livro da vida. Ele era conhecido por Deus. Não devemos... o que nós temos na terra não pode levar para o céu, mas o que nós fazemos pode ajudar a ir para o céu. E o último tópico que eu coloquei aqui é assim, ó: viva os processos, não abandone a Deus no dia do sofrimento. O dia do sofrimento é o dia difícil. É o dia difícil. É o dia que você entra na igreja e, sabe, você deixou lá a sua casa daquele jeito. Ou às vezes está desempregado. Ou às vezes está com enfermidade, o filho está doente, a mãe está doente, o primo está doente, o pai faleceu. É o dia difícil. E aí o que algumas pessoas fazem? Não vamos generalizar, não são todas. Mas o que algumas pessoas fazem nesse dia? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Não vou mais para a igreja, vou abandonar Deus. Como se Deus tivesse culpa. E Deus não tem culpa nenhuma disso. Porque tem um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E é difícil a gente entender esse versículo. É difícil. Eu lembro até hoje, não sei se o Léo vai lembrar, o dia que o Vinícius caiu, sobrinho da Esther, caiu, bateu a cabeça. A gente estava sentado lá da frente onde era a igreja antes. A Esther estava lá desesperada. E o Léo falou assim para a Esther, eu estava do lado. Falou assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E nesse momento você não entende, pastor, esse versículo. Consegue entender? Ah, morreu Maurício. Meu pai morreu. Não vou usar ninguém de exemplo. Meu pai morreu, mas não morreu não, tá, irmão? Só estou usando exemplo. Aí chega e fala assim, lê lá: todas as coisas cooperam para o bem. É difícil entender isso, né? Mas está escrito: todas as coisas cooperam para o bem. Lázaro estava enfermo. Isso estava cooperando para o bem. Quem sabe se ele fosse rico, ele não estava perdido junto com o outro. Quem sabe se ele fosse rico, Jesus nem ia citar o nome dele, ou ele nem ia estar como exemplo para nós. Às vezes nós passamos por situações que é o que nos mantém próximos de Deus. Por quê? Porque se Deus afrouxa um pouquinho, a gente sai fora. Sai nada, não, eu não saio. Sai. Pensa, vamos pensar, Gil. Caiu lá na sua conta lá o 13º, 100 mil reais de décimo. Tem festividade sábado. Certeza que você ia vir, né? Comer salgado. Certeza. Então, pastor, tem coisa na nossa vida que não acontece, Deus não frouxa, Deus não tira da prova, Deus não mantém. É assim, ó. É uma semana de prova, um dia de bênção. Uma semana de prova, Por quê? Porque se deixar 2 dias, Robin, e se o dia cair na quarta-feira, aí fica assim, ó. Sabe? Um monte de espaço. Aí tá. Se o dia que tá tudo bem, ó, não tô com dor de cabeça. Olha só. Não tô com dor de cabeça. 13º caiu bem no dia do culto. Vou para a igreja? Vou nada. Vou lembrar de Deus, de agradecer? No domingo eu agradeço se der tempo. Se não tiver jogo do Brasil no horário do culto. Imagina, Lourenço. E às vezes nós damos risada, mas às vezes acontece isso conosco. E é bom nós tomarmos cuidado com isso. Ah, então você está falando que eu não posso faltar no culto? Não, não é isso que eu estou falando. Entendo o que eu estou dizendo. É que tem pessoas que pegam esses ganchos e, por causa de um deslize, sai da presença. Sabe? Tem pessoas que tem que estar no culto todo dia.
que tem que estar participando de alguma coisa. Por quê? Se eu não participo de nada, eu não tenho compromisso. Então, o dia que eu quiser ficar em casa, eu fico. E isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Assuma um compromisso na igreja. Assuma um compromisso na igreja. Por quê? O dia que você não quiser vir, você acha que... Vou falar de mim, tá? Você acha que todo domingo dá vontade de vir para cá, 15 para 5 da tarde? Dá, pastora? Tem domingo que não dá, Ju. Só que aí eu lembro, eu tenho compromisso. Às vezes eu nem lembro assim, nossa, eu tenho compromisso com Deus. Eu falo, nossa, eu tenho compromisso com o Ministério de Louvor. Aí depois a gente lembra, nossa, eu tenho compromisso com Deus e com o Ministério de Louvor. Mas isso faz nós estarmos aqui. E se eu não tivesse? Esses dias mesmo, fui lá na minha mãe, não lembro o que eu comi lá. Acho que, nossa, não lembro se foi feijoada que eu comi na minha mãe. 2 horas da tarde, na hora que eu cheguei em casa, bateu um sono, Robinho. Falei, vou dormir. Nossa, na hora que eu olhei no relógio, era 3 horas, né? Aí eu falei assim, não vou dormir não, porque se eu dormir eu não acordo mais. E se eu não tivesse compromisso? Se eu não tivesse um compromisso na igreja, você acha que eu ia vir? Não ia. Aí eu faltava no domingo. Aí na quarta, sabe o que ia acontecer? Eu ia estar cansado do serviço. Ah, eu vou deixar para ir domingo. Aí no domingo, aparece sabe o quê? Um churrasco para você ir. E aí você não veio no outro domingo. E na hora que você viu, você já faltou 3, 4 cultos e você não vem mais. É assim que você para. A gente não tropeça numa montanha. A gente tropeça num buraco. É devagar as coisas, sabe? Satanás tenta nos enganar nas pequenas coisas. Então, nós temos que ter compromisso na igreja. Nós temos que participar de algo na igreja. Nós temos que ajudar as pessoas na igreja. Por quê? Isso vai nos ajudar a manter firmes com Deus. Isso vai ajudar no dia que acontecer alguma coisa conosco, nós estarmos firmes na presença do Senhor. Amém? E Lázaro, como que tudo indica, no dia mau, ele não abandonou. Ele perseverou, ele se manteve firme, mesmo passando todas as dificuldades. Tanto é que Abraão, na hora que o rico fala com Abraão, ele fala, ó, mas Lázaro passou tudo de ruim que tinha que passar lá na terra, mas agora é a eternidade na glória. E que se for isso, irmãos, é melhor, né? Imagine, a gente viver aí 70 anos, tá bom, né? Que depois disso daí já dá trabalho, né, pastor? 70 anos aí, que depois já começa a ficar muito velho, irmão, aí dá ruim, né? Aí é só diabetes, não sei o que lá, e mais um monte de coisa. Hã? Antes mesmo dá, né, Josi? Chegou ali nos 70 anos, irmão. Ah, vivi muito, vivi 70 anos, imagina. E a eternidade vai viver na onde? Eternidade é o resto, irmão. Sem fim, sabe? A eternidade não tem mais fim. Viver no lago de fogo, sendo atormentado, vendo, lembrando das pessoas. O que será que aconteceu com o Maurício lá da igreja? O Maurício está lá no céu agora e eu estou aqui. Imagina. Passei 30 anos dentro da igreja, onde que eu vim parar? E nós temos a oportunidade de fazer o contrário. Sabe de quem depende? Depende do pastor? Não. Depende do Rodrigo ministrar um louvor aqui que vai me aquebrantar no louvor para eu adorar a Deus? Não. Por isso que a salvação é individual, porque ela não depende de terceiro. Jesus já colocou a condição: quer ser salvo? É assim. E aí nós que vamos decidir para onde nós vamos. Amém, irmãos? Se coloque de pé. A palavra é essa. Não sei se era muito o que você queria ouvir, mas é o que tem para hoje.